nós vamos estudar sobre a história da nação israelita, e estamos vendo aí que eles estão em guerra, né? Eles estão aí em guerra, em luta, em batalha. E quando se liga a televisão, os noticiários de rádio, aí é tudo sobre essa guerra. Eu não sei se eu consigo, eu gostaria de ter um tempo para me falar alguma coisa aos irmãos sobre tudo que está acontecendo, bem rápido. Se der um tempo, eu comento. Porque os especialistas falam daquilo que eles são especialistas política, mas a questão é um pouco diferente. A questão é um pouco diferente do que as pessoas falam na área política. Mas espero que consigo falar alguma coisa. Se não conseguir hoje, uma oportunidade a gente vai comentar nessas matérias aqui sobre o que está acontecendo, mesmo que parar, a gente comenta, ok? Nossa matéria, História de Israel 1, como nós falamos, ela abrange a pré-história até o milênio, em 2 matérias, 2 livros, 1 e 2, né? Israel é o único país dos mais de 200 que existe na Terra hoje, que tem o seu histórico com a boa parte registrada na Bíblia. Os outros pode ter até uma citação, mas a história dentro do como nós temos Israel, só Israel tem. Os outros nenhum tem. Outra coisa, não é por ser um livro histórico, esses 2 que nós vamos ver. Normalmente falar de história é história, né? Você pega aqui história do Brasil, aconteceu, chegou fulano, é história. Mas questão história de Israel, não. Aí nós vamos ver que nós vamos falar da história de Israel baseado na Bíblia. Então ela tem o lado espiritual, não é só o lado informativo. Tem o lado informativo, aconteceu isso, mas tem o lado espiritual também. Tem o lado espiritual que nós teremos que passar por ele. História de Israel, nós não vamos ver, por exemplo, existe um livro bem volumoso que vocês devem conhecer, História dos Hebreus. Mas ele não é bíblico, ele é secular. Ele é secular. Existe também o chamado Talmud, que acho que vocês já ouviram falar. O Talmud, ele é bastante emblemático. Existe aí uma coleção, eu já vi aí à venda, coleção de 11 volumes do Talmud. O Talmud, na realidade, não é um livro bíblico. Ele não tem inspiração no sentido como nós temos no Antigo Testamento. Ele é um livro em qual registrou-se os hebreus, os israelitas, os judeus, eles registraram algo que ficou como um histórico paralelo. Existem alguns rabinos que entendem que o Talmud seria uma forma de uma explicação técnica, sei lá, da lei. Mas a gente sabe que ele procura, o Talmud, os israelitas procuraram marcar e ir anotando as suas tradições, o que ia acontecendo com eles. Por exemplo, dar um exemplo para vocês. Na Bíblia, o profeta Isaías, você não tem como ele morreu. Não tem lá registrado ele morreu, não. E nesse livro dos Hebreus, eles dizem que ele foi, a mando de Manassés, cerrado pelo meio. Não é assim? Então, não está na Bíblia, mas eles têm esse histórico. Às vezes você encontra um livro e eles dão uma data de escritura daquele livro. E às vezes você não tem, biblicamente, você não acha essa data. E eles têm lá, mas é um registro deles. Ok? Talmud. Agora, nós não vamos tomar por base nem a história dos hebreus, nem o Talmud, não. Nós vamos tomar por base
o que tem registrado biblicamente a história de Israel. Ok? A não ser, vamos supor, nos tempos que vai depois que foi escrito o Antigo Testamento, quando você entra aqui no período depois do que ocorreu pós-formação de igreja, tudo. A gente tem algumas informações, mas aí é a história secular que mostra como eles viveram até os dias de hoje, né? Na Europa, foram destruídos após o templo ser destruído, Jerusalém destruída. Então, aí eles foram cativos para a Europa, para vários países. Aí já não tem mais a questão bíblica. Ok? Então, história de Israel que vamos ver. História de Israel. É importante conhecer a história de Israel? É importante. A gente vai ver que é necessário e importante conhecer a história de Israel. Porque ela tem importância com o plano de Deus, que enviou o Redentor através desta nação. Ok? Então, o Redentor, Jesus, ele veio por esta nação. Então, é importante conhecer a história de Israel. Ela tem esse lado importante, principalmente para o obreiro, para o professor de escola bíblica, para o pregador, para aquele que quer conhecer a palavra de Deus, conhecer a história de Israel, é importante. Ou deve ter esse conhecimento, todos nós precisamos conhecer esse histórico. Ela é importante. Página 8, nós temos lá pré-história. Pré-história. Normalmente, os cursos teológicos começam falando da história de Israel com esses 12 livros que temos aqui, que são chamados livros históricos do Antigo Testamento. Ok? E alguns começam com a chamada de Abraão, que Abraão é o ponto de início para a formação do povo israelita. Com a chamada de Abraão, eles vão ser formados. Mas o que o irmão comentou e colocou na sua matéria é o seguinte: Abraão foi chamado. Ele começa, então, e dele vai formar essa nação. Mas e antes dele? De onde ele veio? Tem um fundo lá atrás. Então, o objetivo é pegar lá do Adão, para chegar até Abraão, e é mais ou menos como uma árvore. Eu tenho citado como uma árvore. Você olha na árvore, você vê ela da terra para cima, mas ela tem a raiz, não é assim? Então a gente vai buscar lá na raiz, para mostrar que o plano de Deus para enviar o Redentor passava pela história de Israel. E nesse sentido, antes que eu comente isso, nós temos esses 12 livros, que são os livros históricos do Antigo Testamento. Esses livros históricos aqui, esses 12, que na nossa Bíblia, que veio da Septuaginta, por isso o irmão coloca aqui algumas informações sobre essa tradução da Septuaginta, tanto que essa Septuaginta, ela colocou, e os livros não estão agrupados, ou não estão colocados de ordem cronológica, como foi escrito, mas por assuntos, né? Então, por isso você tem aqui 12 livros, que o assunto deles é histórico. Antes desses 12 livros, nós temos os 5 primeiros, que é o Pentateuco, ou, para os judeus, a Torá, né? Para os judeus, a Torá é os 5 livros primeiros. E todo o Antigo Testamento, eles usam o nome Tanakh. Tanakh. E nós usamos
o Pentateuco, os livros históricos, depois nós temos os 5 livros poéticos e os 17 proféticos. Perfaz todo o Antigo Testamento. Agora, quem colocou essa ordem de como ela está aqui foi os tradutores da Septuaginta. Por quê? Por exemplo, o Antigo Testamento judeu é diferente essa formação aqui. A gente vê essa matéria em bibliologia, né? Essa aqui é a nossa Bíblia que veio da Septuaginta. A dos judeus é um pouco diferente, mas o conteúdo é o mesmo, só muda a quantidade de livros. Por exemplo, nós temos proféticos menores, nós temos 12 livros, e eles têm só um. Então, a quantidade de livro é diferente, mas o conteúdo é o mesmo. Mas é uma matéria que nós vamos ver em bibliologia. Mas só mostrando que essa nossa Bíblia aqui é a tradução da Septuaginta. Ela veio desse, como eles definiram, eles pegaram o Antigo Testamento. Vocês têm aqui o histórico que vocês leram, que essa tradução da Septuaginta, ela foi um pedido lá do faraó Filadelfo de Alexandria. Alexandria, no Egito, tinha a maior biblioteca da atualidade, mas não tinha o Antigo Testamento dos judeus. Tinha todos os livros que eles conheciam e eles não tinham. E eles vão lá a Israel e o sumo sacerdote permitiu que fosse feita a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego. Então, em torno de 283, que o irmão coloca aqui na sua matéria, antes de Cristo, foi traduzido. Os originais escritos em hebraico do Antigo Testamento para o grego. E aí tem-se a Septuaginta. E que eles foram 72 tradutores, 6 eruditos de cada tribo, e em 72 dias eles tinham a tradução pronta. E foi uma tradução confiável e muito boa. Então, eles colocaram essa ordem que nós temos. Mas a deles é um pouco diferente. Ok? Eu estava comentando a importância de conhecer a história de Israel, porque da nação de Israel, Deus tinha o plano de enviar o Redentor, o Salvador, para o mundo. Nós temos comentado, e é de conhecimento dos irmãos, que quando Deus criou todas as coisas, eles tinham um plano, vou criar o homem, e ele criou, mas ele conhecia e ele sabia, esse homem vai pecar. Mas dentro desse plano, que ele já tinha antes, ele enviaria um Redentor, um homem para ser o Salvador do homem. Isso já estava no seu plano. E quando ele cria o homem, coloca lá no jardim, tudo, nós vimos na matéria passada, esse homem falhou. Nós comentamos, ele chega lá, ele fala com o Adão, fala com a Eva, e veio, após ele colocar ali um julgamento deles, as consequências chegando, mas o versículo 15, que todos vocês conhecem, vamos ler, 3 e 15, eu leio, vocês acompanham. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus está falando aqui no sentido, quem enganou a Eva foi a serpente, mas quem falou foi o inimigo. Então ele fala com a serpente, mas falando com o inimigo também, não é assim? Ele usa o mesmo expediente, dizendo, vai haver uma inimizade entre a sua semente e a semente da mulher. Da semente da mulher,
um vai te ferir a cabeça. Você vai ferir o seu calcanhar, mas ele vai te ferir a cabeça. Outras traduções podem falar de pisar, né, de esmagar a cabeça. Então, essa nossa tem essa condição. Então ele estava dizendo para o diabo: olha, vai nascer um da semente da mulher que ele vai te vencer. Você venceu o casal, mas vai acontecer um dia que nascerá um da semente da mulher. Ele vai te vencer. Mas ele não disse quem era esse homem. Na realidade, era ele mesmo que viria. E o diabo não sabia. Né? O diabo, pensando no que poderia acontecer, agora eu consegui levar o casal ao pecado. Mas agora Deus começa a mostrar: eu tenho um plano. Eu tenho um plano, e esse plano vai contra você. Mas ele não diz para o casal ou para o diabo: é eu que vou. Não, mas ele diz que um da semente da mulher viria. E esse da semente da mulher teria que nascer como homem, não é assim? Agora, Deus é perfeito. Deus não faz as coisas de qualquer jeito. Vai nascer um da semente da mulher para enfrentar o diabo. Mas vamos supor que não tivesse nada revelado. Vai nascer e forma-se várias nações. Todo mundo espera. Bom, e agora? Ele vem de qual povo, de qual nação, de como que é? Deus não deixa as coisas como um enigma. Olha, nós temos que entender por esse lado, somando-se isso, nós podemos chegar à conclusão de que ele pode vir da Europa, ou da Ásia, ou da onde. Não. Deus foi claro. Ele viria. E a partir dali, ele começa a revelar para o homem. E quando ele forma a nação de Israel, ele começa a revelar ao ponto de que o israelita tinha todas as condições de entender da onde ele nasceria. Vamos ler um versículo. Está em Mateus, capítulo 2, versículo 3, 4, 5 e 6. Quem achar pode ler. Mateus, capítulo 2, 3 a 6. Ok. Perceba, vocês sabem que aqui está se referindo quando aqueles 3 magos, guiados pela estrela, ia ao encontro do nascimento de um rei, que era o próprio Jesus. Mas a estrela, ela apontava para Belém. Mas os magos, o rei está lá em Jerusalém. E eles vão na casa de Herodes. E pergunta sobre o nascimento de um rei. E o Herodes fica preocupado: um rei? E aí ele pergunta para os conhecedores do Antigo Testamento, para os estudados: onde vai nascer o Messias? E eles já são claros: olha, ele vai nascer em Belém. Porque o profeta disse. O que eu quero dizer isso com vocês? Que o Deus revelou ao povo, a Israel, a essa nação, que o Redentor, que Jesus, que o Messias, viria da nação de Israel. Eles tinham esse conhecimento. Eles tinham pleno conhecimento e têm até hoje, espera até hoje o Messias vindo do seu povo, para ser o seu rei. Eles tinham conhecimento que ele nasceria da tribo de Judá. Eles tinham conhecimento que ele nasceria da casa de Davi. Isso eles tinham. Eles tinham conhecimento que ele nasceria lá em Belém. Porque, quando for perguntado, eles disseram: ele vai nascer em Belém. Então,
Deus revelou tudo sobre esse Redentor para mostrar que ele ia ser e vai ser o rei de Israel, mas nasceria do povo de Israel, não nasceria de outro povo, seria israelita. Que ele nasceria da tribo de Judá, dentro das 11 tribos, Deus escolheu Judá. E que ele nasceria da casa davídica, da descendência real de Davi, para ser o rei de Israel. E Deus cumpriu tudo isso. E Deus revelou tudo isso, para que o homem não ficasse esperando, que Israel ficasse, olha, vai vir um Redentor. Mas de onde ele vai nascer? Quando que ele vai nascer? Tudo bem, aí é com Deus. Mas Deus deixou tudo claro. Aonde ele ia nascer, que nacionalidade ele ia ter, que tribo ele viria, que descendência ele seria, aonde ele ia nascer e que ele ia ser pobre. Então, tudo isso Deus faz perfeito. Ok? Então, essa é a história que nós precisamos conhecer, que Deus revelou para o homem. Começando aqui na página 8, nós temos antes de Israel, antes da existência de Israel, antes de começar a surgir a existência dessa nação. O irmão coloca aqui na sua matéria o seguinte: um período de mais de 2000 anos. Então, esse período que vai de quase 2000 anos aí aproximado, é o período antes da formação de Israel. Esse livro não é difícil, mas ele, às vezes, quando encalha ter datas, acaba sendo um pouco, né? Mas não é difícil. Mas ele tem algumas datas. Mas, normalmente, na prova não cai muito, o irmão não coloca data. Mas é bom gravar algumas, faz parte. A gente vai ter algumas datas dentro dessa matéria. Mas é uma matéria tranquila. As datas, o irmão colocou aqui, também a gente sempre coloca da seguinte forma: não existe uma cronologia para dizer, essa aqui é 100%. Tudo que está marcado aqui foi exatamente nesse tempo, nesse ano que aconteceu. Porque o Espírito Santo não se preocupou com as datas, se preocupou com os detalhes e com a revelação do que era importante. As datas são referenciais. Por quê? Dentro do termo cronológico, a Fateza, nós temos uma cronologia. Por exemplo, a própria Assembleia de Deus, que tem lá no Rio de Janeiro, a sede lá da CPAD, eles também têm uma cronologia. Elas são bem próximas da Fateza, mas pode ser, em alguns casos, dar uma pequena diferença. Outros escritores, outras escolas, outros teólogos têm a sua cronologia, e às vezes ela difere um pouco. Isso não quer dizer que aquele está errado, esse está certo, ou o outro está certo e esse está errado. É possível que às vezes ninguém está certo, né? Todo mundo esteja errado um pouco. Mas as datas têm um referencial em termos bíblicos. Como que saiu essa cronologia bíblica que nós vamos comentar aqui na nossa matéria e que outros também têm? Partindo do seguinte ponto. Nós comentamos na matéria passada que o período da criação do casal, chamado a dispensação da inocência, que vai da criação do Adão e da Eva até o pecado, foi um período que a gente não contou tempo, não teve contagem de anos. Então, ali não vale, não tem tempo contado nesse período. Quando começa a contagem do tempo cronológico? Quando o casal peca e é expulso do Éden. Tanto que nós vamos ver em Gênesis, leio para vocês,
capítulo 4. Ok? Capítulo 4 diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim. E disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais um irmão, Abel, e Abel foi pastor de ovelhas. Então, aqui eu vou na data. Deixa eu ir mais para frente, que eu quero falar de data, de tempo. Quero mostrar o tempo que ele tinha quando ele nasceu, o primeiro casal. Deixa eu achar. Cabos de dia. Deixa eu pegar uma outra passagem do capítulo 5. Eu acho que eu estou no 4, e 4 ele só está falando do que aconteceu com Caim, mas ele não fala do que aconteceu de tempo. Capítulo 5, é verdade. Diz assim: Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez, macho e fêmea os criou, e abençoou, e chamou o nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à semelhança, ou à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o nome de Sete. Então, nós entendemos que o sentido de que a Bíblia fala anos cronológico começa quando ele já dá um tempo de Adão. Ok? Então aí você começa a contagem. Por que que se entende, e os teólogos colocam, os escritores, um tempo que vai do pecado de Adão, quando ele peca, até o nascimento de Jesus, em torno de 4.004 anos. Baseado nesse capítulo 5 que vai citar. E viveu, vamos supor, o Matusalém, X anos, gerou, e depois viveu 960 anos e morreu. Então, essa cronologia aí é que eles tomam por base. Ok? Então, a cronologia bíblica, baseado no que nós vamos comentar, está baseado no dia que houve o pecado do casal, eles foram expulsos do Éden e começa a contar o tempo cronológico. Correto? Começa a contar o tempo cronológico. E esse tempo cronológico, nós temos que, do pecado de Adão até Abraão, que vai formar a nação de Israel, é 2.000 anos. 2.000 anos. Página 9. Página 9. A época pré-abraâmica. A época pré-abraâmica, que é antes dele, ok? Antes do Abraão. Ele coloca aqui 4.000 a 2.000. 4.000 a 2.000. Essa é a época que se definiu antes de Abraão. Depois nós temos a segunda época, que é a época de Israel. A segunda época, que vai de 2.000 a 4 antes de Cristo. Aí vocês sabem que o nosso calendário houve aquela defasagem de 4 anos, né? Então, por isso, não seria o ano 1. Não seria o ano 1, por isso que ele recai 4 antes de Cristo. Essa época, Israel é o povo de Deus. Esse período que vai de 2.000 a 4 antes de Cristo é o período israelita.
exatamente quando surge Abraão, e de Abraão até o nascimento de Jesus. Tempo, nessa época, Jesus nasce, então, 4 a.C., e esse período Israel é o povo de Deus. A época do cristianismo. Essa época é a época que vai. Ele coloca aqui, de 4 a.C., ou é a época que vivemos, né? Que vai até hoje, dia 19/10/2023. Ok? Entende? Eu sempre comento que o período cristão, ele começa em torno de 29 depois de Cristo. O período da igreja, cristão. O período que Jesus nasceu, que é o calendário cristão, calendário que se refere ao nascimento de Jesus. Esse, sim, 4 a.C. até hoje. Mas a igreja é 29 depois de Cristo, lá no Pentecoste, correto? Porque o tempo que Jesus viveu, os seus 33 anos, ele viveu no Antigo Testamento, não era o tempo da igreja. Ok? Mas o período cristão, do que busca o nascimento de Jesus, até hoje, é 2023 anos, não contando esses 4 anos aí que separou. Aqui dá um detalhe, está escrito assim, ó, nessa época que já, como está escrito no livro aí. Como? Sura. Então, dá uma riscadinha no S, que é já dura, né? Já dura pouco mais de 2000 anos. É o que eu estou colocando para vocês. Existe essa, não esqueça que existe essa diferença, que a igreja começa 29 depois de Cristo. Ok? Corrigiram? Aí já dura quase pouco mais de 2000 anos. Época pré-abraâmica. A época pré-abraâmica é aquela que nós temos de 2000 anos, que vai do pecado do Adão até Abraão. Só que nesse período desses 2000 anos, nós vamos ter um acontecimento no meio, que é o dilúvio. O dilúvio. Então, o período de 2000 anos, que vai de Adão ao pecar a Abraão, ele tem uma interrupção de histórico aí do dilúvio. Então, nós temos um período que vai do pecado de Adão até o dilúvio. E depois do dilúvio até Abraão. Então, a gente tem duas sequências que perfaz esses 2000 anos. Ok? Na página seguinte, página 10. Período antediluviano, de Adão ao dilúvio. De Adão ao dilúvio é o chamado período antediluviano. Esse período é chamado, em termos bíblicos, ou pelo menos os chamados daqueles que crê e entende, que houve aqui, então, a aliança que Deus fez com o homem. É a aliança adâmica e a dispensação da consciência. Dispensação da consciência, que vai da queda do homem até o dilúvio. Esse período, na página 10, temos assim, pela cronologia por nós utilizadas, este período dura de 4004 a 2348 a.C., ou seja, 1656 anos de história. Depois, embaixo, vocês têm Adão, ano 4004. Aqui tem uma gravação, mas eu gostaria de fazer no quadro ali essa sequência, mas vamos ver se eu consigo passar para vocês o porquê isso aqui. Eu entendo que a maioria de vocês deve ter entendido isso aqui tranquilamente, mas alguém pode... Eu fiquei meio em dúvida aqui, porque ele está dizendo assim,
Essa cronologia por nós utilizada vai de 4004 a 2348 a.C., ou seja, 1656 anos de história. Deixa eu colocar para vocês da seguinte forma. Adão pecou e começa a cronologia, a contagem do tempo. Se eu começasse, vamos entender que começa 1, 2 anos, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos, até o dilúvio passou-se 1656 anos. Aí veio o dilúvio. Se eu começar o primeiro ano após o pecado do Adão, eu chego 1656 anos, ocorre o dilúvio. Esse período. Só que a cronologia cristã, ela é invertida em que sentido? Que Adão, não se começa a contagem em Adão e chega em Jesus 4004. Se a contagem fosse começando de 1, 2 até 1656 anos, o dilúvio, e fosse uma sequência, Jesus nasceu 4004 depois do pecado de Adão. Ok? Aí fica fácil, né? Então, Jesus nasceu 4004 anos depois de Adão. Só que Jesus é o centro, então inverte a questão. Adão pecou 4004 antes de Jesus nascer. Ok? Então, eu inverto a questão cronológica e Jesus é o ano primeiro do cristianismo, que vivemos hoje. E antes de Cristo, ele começa -1, -2, até -4004. E é nessa sequência, -1, 1 antes de Cristo, 2 antes de Cristo, 3 antes de Cristo, até 2348 antes de Cristo, o dilúvio. Ok? Então deu para entender agora que esses 2348 anos é eu começando em Jesus e seguindo uma progressiva para chegar a 4004 no pecado de Adão. E aí em 2348 eu tenho o dilúvio. Então se eu pegar da sequência de Jesus indo para 4004 para Adão, 2348 é o dilúvio. Se eu pegar de Adão numa sequência, 1656 é o dilúvio. E se eu pegar esse valor, 4004, e tirar 2348, eu tenho 1656 anos. Dúvidas? Ok? Todos tranquilo? Página 11. De Adão a Noé. Esse é o período de 1656 anos. De Adão a Noé. É exatamente quando aconteceu o dilúvio. Deus e a geração antediluviana, ou antediluviana. Deus não deixou de falar com esse povo. Deus não abandonou esse povo antes do dilúvio. Deus manteve-se dentro do seu propósito. Ele tinha um plano para salvar esse homem. Então ele não abandonou. Quando o homem peca, ele fala com o homem. Quando Caim mata o Abel, ele fala com Caim. Então Deus estava atento. Ele não abandonou o homem lá antes do dilúvio. Ele nunca abandonou o homem. Página 12. Enoque, um descendente de Sete. O irmão colocou aqui o Enoque, um homem que viveu antes do dilúvio e que foi uma marca importante nesse período de 1656 anos. O Enoque. E o Enoque, ele pertenceu à linhagem de Sete. Nós vamos falar das duas linhagens. Enoque era da linhagem de Sete. Um homem importante. Temos 3 passagens bíblicas que falam sobre o Enoque. Vamos ler.
Gênesis 5, 18 a 24. Quem achar pode ler. E viveu Jared 162 anos e gerou a Enoque. Vai até o 24, William. E viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos, e morreu. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. Ok. Então, esse homem, de todos os do capítulo 5 aqui, é o que menos viveu na terra. Ele viveu só 365 anos aqui na terra. Porque quando ele gerou um filho com 65, e depois mais 300, Deus os tomou. Outra referência de Enoque é Judas 14. Podemos ler? Judas, versículo 14. E desses profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Ok. Perceba que temos uma citação de um profeta antes do dilúvio. Destes profetizou Enoque. Então, Enoque profetizou, ele falou alguma coisa que entenda-se ser aí o arrebatamento da igreja. Então, ele foi uma pessoa importante. Também, 11:5 de Hebreus. 11 e o versículo 5 de Hebreus. Hebreus 11 e 5. Quem achou? Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ok. Nós temos esse versículo no livro, mas não está completo como lemos em todo o seu conteúdo. O escritor aos Hebreus demonstra e registra a sua fé. Então, Enoque foi um homem de fé antes do dilúvio. Antes do dilúvio. Na página seguinte, na página 14, o irmão colocou alguma coisa, antes de comentar a sequência da fé de Enoque. Algumas curiosidades aqui, né? Diz assim: se o nosso cálculo estiver correto, quando Enoque nasceu, Adão estava com 622 anos, baseado naquele tempo que nós comentamos lá. Quando ele pecou, passa a contar o tempo. Naquela cronologia do capítulo 5. Então, o Adão tinha 622 anos. Enoque viveu 365 anos e Adão viveu 930. Significa dizer que Enoque foi contemporâneo de Adão por 308 anos. Perceba que o Enoque, ele viveu 308 anos com um homem que foi o primeiro, aquele que Deus criou. Provavelmente ele conheceu a Eva também, né? Provavelmente ele conheceu. Então, o Enoque teve como conversar, procurar informação daquele homem que viveu no Éden, que foi criado sem pecado e que tinha comunhão com Deus lá no Éden, de forma diferente agora como eles viviam. Então ele tinha experiência de viver com esse homem, mas os outros também tinham. Não era só ele.
que viveu no seu tempo, também conviveu com o Adão. Então ele se destaca um homem de fé. E é nesse sentido que o Enoque, o irmão colocou 3 pontos importantes para andar com Deus, e é o caso do Enoque ser trasladado. Por exemplo, Deus é santo e Enoque teria que andar com Deus, teria que ser um homem santo. Deus é amor, ele teria que amar, porque não poderia andar com Deus se não fosse amor. Deus é Senhor e ele tinha Deus como seu Senhor. E ele os respeitava como seu Senhor. Então Enoque andou com Deus. Mas como é esse andar com Deus? É andar seguindo o que Deus exige e que gosta que façamos. Não é assim? Andar com Deus é fazer a vontade de Deus. É fazer aquilo que Ele ensina a nos fazer. Enoque viveu num tempo difícil. Eu vou ver isso na página seguinte. Mas o Enoque, antes do dilúvio, não tinha tanto pecado quanto hoje. Não era tão... Não. Enoque viveu em dias difíceis também. Isso quer dizer que hoje também é possível andar com Deus. Nós não podemos se desculpar e dizer, não, Enoque andou lá aquele tempo até eu andava, né? Não. É possível hoje também. É possível hoje também. E lá também era difícil. Lá também era difícil. Precisa ter fé. Por isso ele se destaca lá no capítulo 11 de Hebreus pela fé. O que levou ele a andar com Deus foi a fé. Foi esse item que levou ele a andar com Deus. Eu coloquei aqui mais algumas coisas no sentido da página 14, que fala aqui de que ele vive, Adão, quando ele nasce, Adão tinha 622 anos e conviveu 308 anos com ele. Eu coloquei assim, Enoque nasceu no ano 3.382 a.C., partindo daquele pressuposto que o ano 1 é Jesus, e depois eu tenho menos 1 antes de Cristo, 2 antes de Cristo, e eu passo pelo dilúvio, que é 2.348, e Enoque nasce antes do dilúvio. Então, ele é mais de 2.348. Então, eu coloco 3.382. E que a sua transladação se deu em torno do ano 3017. Ok? Por esse tempo que nós comentamos lá. E que ele morre, ou se ele vivesse só esse tempo e morresse aqui na Terra, ele não morreu, ele foi levado ao céu, né? 669 anos antes do dilúvio. Essa informação que ele foi translatado, que ele profetizou, foi passado via Noé ou foi revelado pelo Espírito Santo aos escritores? Então, quem escreveu aqui o Gênesis do capítulo 5, que está o seu histórico, foi o Moisés. Foi o Moisés. No caso lá do Judas, aí o Espírito Santo revela a Judas. E do escritor aos Hebreus, que o sentido é a fé, aí é o escritor aos Hebreus que teve a revelação, foi usado pelo Espírito Santo para... E o escritor aos Hebreus conhecia também o histórico todo, né? Ok? Então, o Espírito Santo usou, em primeiro plano, o Moisés, que escreveu o Pentateuco. E depois os outros escritores, dos 3 que nós citamos aqui. Ok? Então, o Enoque, um grande destaque. Na página 16, Enoque, uma figura do arrebatamento da igreja. E tem esses 2 pontos que nós colocamos. Esse é um ponto de que, para os pré-tribulacionistas entendem, por esse ângulo aqui,
de que Enoque andou com Deus. E Deus os tomou antes do dilúvio. Ele não viu a morte e nem passou por aqueles dias terríveis do dilúvio. Ele foi transladado, ele foi como se arrebatado, né? Antes do dilúvio. Entende-se que isso é uma figura da vinda de Jesus. E que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Ok? Entenda-se que o pré-tribulacionista entende por essa condição que estamos citando. Enoque, Deus os levou antes do dilúvio. A igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Ok? Página 17. As duas linhagens. Nós sabemos que na Bíblia, antes do dilúvio, nós não vamos encontrar aqui os países, vamos supor, uma nação A, uma nação B, uma nação C, um país... Não, a gente vai ter duas linhagens que partem de Caim e de Sete. 2 filhos de Adão, ok? 2 filhos de Adão. O Caim, mais velho. O terceiro filho de Adão, registrado, o Sete. Na Bíblia, existe 3 filhos de Adão registrados. Caim, Abel e Sete. Mas a Bíblia diz que ele teve vários filhos, ou teve filhos e filhas. Quantos? Não temos esse conhecimento e nem o nome deles. Só foi registrado aqueles que está importando no projeto da redenção, na história da redenção. Os outros não fizeram parte dessa história. Então, de 2 filhos do Adão, forma-se 2 linhagens. A primeira linhagem que nós temos aqui é a linhagem de Sete. E o irmão colocou aqui nessa página 17 os 2 números 7, não é assim? O 7º, depois de Adão por Caim, que foi o Lameque. E o 7º, depois de Adão por Sete, o Enoque. Então, os 2 provavelmente podem ter vivido em épocas próximas ou juntos. Correto? Um vinha de uma linhagem, o número 7. Aqueles dos chamados primogênitos, chegando o número 7 da família. Da linhagem de Sete, também o número 7. E para mostrar de que os dias de Enoque não era fácil e que não era muito fácil viver esses dias, nós podemos ver o que está escrito, e eu vou ler para vocês, Gênesis 4, 16 a 23. Abram as suas Bíblias, eu vou ler para vocês. Gênesis 4, 16 a 23. Acharam? Então, e saiu Caim da diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque, e edificou uma cidade, chamou o nome da cidade, o nome de seu filho, Enoque. Perceba que esse Enoque aqui nada tem a ver com o Enoque lá, o número 7, da linhagem de Sete. Esse é um outro Enoque. Eu sempre comento com vocês que esse versículo 16 aqui é o que gera muita confusão por aí. Porque está escrito assim: e saiu Caim diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden, e conheceu sua mulher. E aí, mãe, quem era a mulher que ele conheceu lá? E agora? Como é que ele sai de um lugar, ele vai para o outro lugar e ele já encontra uma mulher lá? Entenda que o complemento do versículo dá para entender o que era, o que aconteceu. Diz assim: e conheceu Caim sua mulher, e ela concebeu e teve um filho. Então, o conhecer aqui é um relacionamento que levou a
gerar um filho. Então não é que ele conheceu essa mulher lá. Era a mulher dele, que ele teve um relacionamento com ela, e ela ficou grávida e teve um filho. Ok? É isso que às vezes leva a confusão para as pessoas. Mas quem era essa mulher? Era a mulher dele. Irmã. Era da família. Como? Entrou. Não é que ele chegou lá e tinha uma mulher. Era a esposa dele. Ele já foi com ela. Correto? Bom, seguindo. Então ele teve um filho, Enoque, seu Caim. Vamos pegar assim: Adão, Caim, Enoque. Correto? Aí diz assim o versículo 18: E a Enoque nasceu a Irade, e a Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E aí ele vai dizer: E tomou Lameque para si 2 mulheres. Bom, começa o primeiro ponto que um homem tem 2 mulheres, é esse Lameque aqui, ó. É esse aqui que parte, pelo menos, que cita biblicamente com 2 mulheres. É esse Lameque aqui. E ele dá até o nome das suas esposas, né? Das suas mulheres, Ada e Zila. E aí ele diz: E Ada teve a Jabal, este foi pai dos que habitam as tendas e tem gado, e o nome do seu irmão era Jubal, este foi o pai dos que tocam harpa e órgão, e Zila, a outra esposa a outra mulher do Lameque. E Zila teve a Tubal Caim, mestre em toda a obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal Caim foi Naamá. E disse Lameque versículo 23, e disse Lameque às suas mulheres, as 2, né? Ada e Zila: Ouvi a minha voz, mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um mancebo por me pisar. Vamos pegar como estava essa linhagem cainita. No 7º homem dessa linhagem. Alguém feriu ele, ele matou. Alguém pisou, ele matou também. Podemos entender que quando Enoque, é o tempo do Enoque aqui, é o tempo que Enoque viveu pela fé aqui e andou com Deus. Veja a diferença entre a linhagem cainita e a linhagem de Sete. Da linhagem de Sete, um homem que andou com Deus e Deus os tomou. Da linhagem de cainita, um assassino, um homem terrível. Com 2 mulheres. Então eu começo a definir as 2 linhagens. Por isso o irmão coloca aqui: Caim representa a humanidade que ao pecar fugiu da presença de Deus, passando a ser fugitiva e vagabunda na terra. Então essa linhagem cainita, por isso o Caim é registrado para mostrar uma linhagem que não seguiu os ensinos dos seus pais e separou-se do Criador. Na sequência, vocês têm aqui estes 7, né? Adão, Caim, Enoque, Irade, Meujael, Metusael e Lameque. Daqui para frente, essa linhagem, ela segue, só que não tem registro bíblico. Ok? Ela segue, mas não tem o registro bíblico. Ela foi até o dilúvio. E nós entendemos, eu entendo, eu penso desta maneira, que essa linhagem cainita, que todos os cainitas morreram no dilúvio. Morreram no dilúvio. Mas ela seguiu. Ela seguiu. Só não tem o registro dos próximos que foram depois do Lameque. Página 18. Os descendentes de Sete. Perceba que aqui na página 18, nós temos Adão, Sete, Enos, Quenã, Malael, Jared, Enoque, que é o 7º. Enoque e o Lameque, aqui os 2 7º que o irmão coloca. Nessa sequência aqui, da página 18,
que tem Enoque, depois embaixo você não tem nada, correto? Aí você pode colocar, o 8º foi o Matusalém, que foi o filho do Enoque, não foi? O Matusalém. Depois do Matusalém veio o Lameque, mas esse Lameque não é esse da outra, dos cainitas, é o Lameque, pai do Noé. Então eu tenho o Lameque, o número 9, e o Noé, número 10. E aqui nós temos citação bíblica. Então, da descendência de Caim, só tem citação bíblica até Lameque, 7. 7 cabeças de famílias que chegam em Lameque e termina. Da descendência de 7, vai até Noé. E aí é registrado 10 cabeças, 10 principais, dentro das suas primogenituras. Certo? Mas os anos aqui eram um pouco mais. Entenderam? Então aqui você pode marcar, o 8 é o Matusalém, o 9 é o Lameque e o 10º é o Noé. Aí você fecha essa sequência. Depois nós vamos ver ela seguir depois do dilúvio. Ela não para aqui também. Depois do dilúvio ela segue. Ok? Então aqui vai até Noé. O irmão comenta aqui no livro, é importante, Abel, na história da redenção, representa Cristo como homem, seja, Jesus de Nazaré. Abel, sendo uma figura de Jesus, o homem não se casou e não deixou descendência. Jesus, Noé, ou Abel, não se casou, não deixou filhos. Jesus nasceu, também morreu. Quem matou o Abel? Seu irmão. Quem matou Jesus? Os seus irmãos. Abel não deixou descendências. Jesus não deixou filhos. Não no sentido espiritual, mas no sentido literal. Ele não se casou. No sentido do 7. 7 representa Cristo ressuscitado. Ao descer a morte, Abel nasce 7. Ao descer Jesus, no sentido morto, ressuscita espiritualmente e agora ele tem filhos, que são nós, a sua igreja. Ok? Então, E a genealogia de 7 vai do capítulo 5 até o final dele. Só o capítulo 5 registra toda a genealogia de 7. Página 19, importante aqui, olha. A linhagem de 7, os setistas, uma linhagem justa chamada de os filhos de Deus. Então, a linhagem de 7 entende ser identificada como os filhos de Deus. E a linhagem cainita, identificada como as filhas, não é que é filhos, né? Porque nós temos uma sequência anterior, filhos de Deus. Ok? Então, os descendentes de 7, identificado como filhos de Deus. Os descendentes de Caim, identificado como filhos dos homens. Ok? Filhos dos homens. Página 20, o dilúvio. Passou-se os 1656 anos e chega o dilúvio. Causa do dilúvio, o irmão colocou aqui no seu livro, a justiça e a graça de Deus. Mas por que a justiça e a graça? A justiça porque Deus é justo. Mas a graça é porque Deus tinha um plano de enviar um Redentor. E ele teve que aplicar a sua justiça para que a graça pudesse chegar até nós. Ok? Ele teve que aplicar a sua justiça, destruir todo aquele povo, para que a sua graça se manifestasse a nós, a todos os homens. Por isso a sua graça. Veja como aqueles homens estavam vivendo. Gênesis 6, 1 e 2, está aí na página 20, eu vou ler.
E aconteceu que os homens começaram a se multiplicar-se sobre a face da terra. Lhes nasceram filhas. Vieram os filhos de Deus e as filhas dos homens, e viram que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Essa passagem, ela não está assim comentada aqui, mas ela tem os dois pensamentos na área evangélica. A gente já comentou aqui. Para uma teoria evangélica, os filhos de Deus seriam os anjos, e as filhas dos homens seriam as mulheres. Então, houve um casamento de anjos com mulher. E aí nasceram pessoas que seriam meio anjo e meio mulher, né? Não sei, meio homem, mas é o pensamento de alguém que entende desse lado. Nós entendemos que os filhos de Deus, baseado que nós vimos lá, os filhos de Deus sendo aqueles descendentes de Sete, e as filhas dos homens, no caso, as filhas de Caim, aqui a gente entende as cainitas. Ok? E que, agora imagine, no tempo do Lameque, como a coisa já estava terrível. E agora aquela linhagem cainita e a linhagem que servia a Deus, que procurava agradar a Deus, elas foram se juntando, foram perdendo a linha de divisão e misturou praticamente tudo. E Deus teve que aplicar a justiça. A linha divisória que tinha os de Sete, temente a Deus, os de Caim, terríveis, ela foi se juntando, ao perder essa linha, veio o dilúvio. Será que essa linha hoje, como que ela está? Entre os evangélicos e os não evangélicos. Aqueles que servem a Deus e os que não servem a Deus. Como que está chegando essa linha? O que Jesus disse? Como foi nos dias de Noé. Comiam, casavam, se davam-se em casamento. Então, veja que a história tem um lado importante também espiritual para nós. Aquela linha, aquela divisória foi se estreitando ao ponto que perdeu a referência. Quantos sobraram? Vocês sabem, 8. De toda aquela população, eu não sei quanto era, mas os homens viviam bastante. Eu acho que as mulheres viviam também. Correto? Então, era uma população, mas Deus só viu e só teve 8 para ser salvo do dilúvio. Para ser salvo do dilúvio. O estado da humanidade ele está registrado em 6, 1 a 12, nós lemos os 2 primeiros versículos, né? Noé, o grande personagem do dilúvio, e Noé também andou com Deus nesses dias difíceis. Veja o versículo 9 e até 11, está na página 21. Estas são as gerações de Noé. Noé era um varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu a terra de violência. Vamos ler Gênesis 6 e 5, que está dentro desse contexto de 6, 1 a 12. Gênesis 6 e 5. Isso quem viu foi o Senhor. Ele entendeu aquele homem e aquela geração,
ele via que ela era só má continuamente. Não via mudança. Não tinha mudança. Para dizer, olha, hoje ele está mal, hoje ele está fazendo tanta coisa errada, mas lá na frente ele vai se mudar, ele vai se arrepender. Não. Era contínuo. Era contínuo. E aí então ele tomou uma providência de vir com o dilúvio. E veio o dilúvio. Noé e sua família entram na arca. Capítulo 7 vai falar da arca. Capítulo 6 vai falar do motivo que foi que Deus tomou a providência de Noé fazer uma arca e ele ia mandar a destruição por água. E Noé começa a fazer a arca. Ele e seus filhos. Mas, não está aqui na matéria, mas eu entendo que o Noé, ele foi o pregoeiro da justiça lá antes do dilúvio. E Noé começa lá a preparar aquele barco enorme. Mas o Noé não foi lá no mar para fazer o barco, ele estava num lugar que não tinha mar ali. Normalmente se faz um navio lá no mar, não é? Porque dali você já coloca ele no mar. Mas Noé, Deus não mandou ele lá no mar, porque aonde ele estivesse, a arca ia flutuar. Então ele começa a fazer. Eu posso pensar, não está escrito da Bíblia, mas que alguém chegar, ô Noé, o que você está fazendo aí? Eu estou fazendo um barco aqui, que Deus vai destruir todos aqueles que estão aqui nesse pecado aqui, Deus vai destruir todo mundo. Esse Noé está louco, não é possível. O que esse homem está fazendo aqui? Ele está dizendo que aqui vai encher de água. E ele está lá, martelando, né? Vamos usar o nosso termo, martelando, fazendo, e aquela arca. Alguém fala, você viu aquele do Noé, que ele está fazendo? Esse homem está louco, não é possível. Esse homem perdeu a cabeça. Não é possível, né? Como é que uma pessoa pode... Não é a mesma coisa você falar que a igreja está aqui e vai vir alguém e levar a igreja. Mas como é que pode acontecer isso? Não é meio maluco por isso? Não é pela fé que nós vivemos? O Noé tinha fé. Deus falou com ele falou, vamos fazer o barco porque vai acontecer. Nós estamos esperando Jesus. Jesus disse, eu vou buscá-lo à minha igreja. Então nós estamos esperando. Para o mundo isso é maluquice, é coisa... Não tem como. Mas é a mesma coisa. Mas ele terminou a arca. E Deus entra na arca. Noé não saiu caçando os animais para entrar. Isso é o trabalho que Deus fez. Noé não falou, bom, agora eu tenho que pegar 2 leões, né, um casal, vai lá. Não, agora eu vou pegar 2. Não. Deus, esse é o trabalho de Deus. Eles veio automaticamente e entraram na arca. Noé não. Noé, Deus mandou ele entrar, e ele poderia até falar, não vou entrar, eu fiz, mas não vou entrar. Ele podia escolher, mas ele entrou, ele e a sua família. Mas ninguém mais entrou. E ela ficou lá, enquanto os animais estão chegando. Noé está ali preparando, coloca um para cá, coloca outro para lá, acerta aqui, divide ali, e a porta está aberta. Mas ninguém entra. Até que veio a água. Só que aí Deus fechou a porta. E se Deus fechou, é porque o homem depois é fácil procurar, né? Quando a chuva chega, quando a água começa a chegar, opa, o barco está lá, agora vamos. Mas só que aí já não tinha mais. A porta estava fechada. Hoje, quem está esperando Jesus tem que saber que quando a igreja subir, a porta fechou. Não adianta mais correr, porque não tem mais o que fazer. Eu vou contar para vocês, isso já faz alguns anos, eu vi um filme, esses filmes que eles fazem, bíblico, sobre o dilúvio. E nesse dilúvio, esses filmes eles fazem assim, não segue o termo bíblico de forma... Mas tudo bem. E o Noé,
Ele pega, vai lá, os animais vêm, ele entra a família, e aí começa a chover. E aí começa a água a subir, e aí começa a chegar aquela multidão e bater na arca. Noé, abre a arca. Mas a arca estava fechada. E não conseguiram abrir. E quando eu estava vendo esse filme, eu pensei, muitos podem estar vendo. Não passou, não é no cinema, foi na TV. Muitos podem estar vendo esse filme, como eu, e pensando, olha, a arca estava com a porta aberta. E o povo não entrou. Mas se eu estivesse lá, eu acho que eu entrava, não é assim? Que é fácil falar aqui, né? Se eu estivesse lá, eu entrava. Só que tem um detalhe. Hoje a arca está com a porta aberta e ele entrava naquela, mas nessa de hoje ele não entra. Exatamente, ele pode dizer, que povo terrível, né? Era só entrar na arca. E hoje a arca está com a porta aberta. A graça de Deus está aí, né? À espera de quem quer ser salvo. É uma simbologia da salvação hoje em Cristo Jesus. A porta está aberta, mas um dia ela fecha. Então alguém pode olhar e dizer, olha, que povo incrédulo, era só entrar na arca. Mas hoje é a mesma coisa, é só crer em Jesus e se livrar após a igreja subir, vai vir a grande tribulação. Então, o termo as coisas é a mesma. Ok? Então, o homem não vendo, o Paulo diz, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Veio o dilúvio, não é o nosso assunto. Perceba que nós não estamos pegando os livros bíblicos, Gênesis, Êxodo, Levíticos, e comentando os assuntos dos livros, porque nós estamos no histórico e levando o histórico até Abraão. Essa pré-história. O comentário desses livros, no sentido detalhado, está no Pentateuco. Correto? Então, por isso, nós estamos pegando aonde começa, desde Deus, Adão, para chegar em Abraão. Esses 2000 anos aqui. Depois do dilúvio, página 24. Depois do dilúvio, o fim do dilúvio vai até Abraão agora. E esse tempo, se antes do dilúvio nós tivemos um período de 1656 anos, agora, depois do dilúvio, nós temos 427 anos para chegar no Abraão. Nós estamos percorrendo aqueles 2000 anos, correto? Agora, a segunda parte desses 2000 anos. A saída da arca. A terra secou. A chuva parou, foi 40 dias só. Parou a chuva. As águas foram se acomodando, a terra foi se aparecendo. Mas as 8 pessoas e os animais estão dentro da arca. Estão dentro da arca. E até eu não comentei com vocês, que quando se fala em dilúvio, quando se fala em arca, quando se fala dessas pessoas salvas, alguém fala, isso não aconteceu, não teve isso. Mas o próprio Jesus, como nós lemos lá, ele disse, né? Como foi nos dias de Noé. Então, o próprio Jesus confirmou que o dilúvio aconteceu. Não é assim? O próprio Jesus confirmou que o dilúvio ocorreu. Então, ele teve a sua realidade 100%. 57 dias, Noé ficou esperando para sair da arca. Provavelmente ele olhava, estava bonito, já
estava tudo seco, ao olhar estava seco. Mas Deus não tinha mandado ele sair da arca. Quem mandou ele entrar? Deus. Quem tem a palavra para ele sair? Deus. Ele não usou de, está tudo certo, eu vou sair da arca. Eu acho que já. Não, ele esperou a palavra de Deus. Isso é importante. Ele não saiu no tempo dele, ele saiu no tempo de Deus. No tempo de Deus. Nós conhecemos o histórico, que aí sim, ele soltou um corvo, né? O corvo foi e não voltou mais. Depois ele soltou uma pomba. Ela foi e voltou em seguida. Passado outro tempo, ele soltou de novo outra pomba. Ela demorou um tempo, veio com um raminho de oliveira. Ele demorou mais um tempo, soltou de novo. Aí ela não voltou mais. Não voltou mais. A gente sabe que, nesse sentido, a primeira pomba se refere ao Espírito Santo, que vinha e voltava em seguida à sua ação aqui no Antigo Testamento, né? A segunda fala que quando ele veio e ficou um tempo, quando ele esteve com Jesus aqui durante 33 anos, mas ele volta, e depois ele solta, ela não volta mais. Ela só vai voltar com a vinda de Jesus, que ele subirá com a igreja. Então ela voltou, é como o Espírito Santo veio e ficou, e está conosco aqui, só vai voltar com a igreja, né? Então essa é a parte importante de Noé soltar essas 3 pombas nesse sentido. E ela tem uma simbologia, o símbolo do Espírito Santo é uma pomba. Então, 57 dias passou, aí Deus disse, Noé, sai da arca. Aí ele sai. Aí é o tempo de Deus, ele sai da arca. E o irmão comenta aqui que ele faz um culto. A primeira coisa é agradecer a Deus. Um homem que andou com Deus, que foi livre de um dilúvio, ao sair da arca, era o tempo de cultuar o Senhor. Altar fala de comunhão com Deus. Altar fala de estar em comunhão com Deus. Quando ele sai da arca, ele vai oferecer um sacrifício ao Senhor por agradecimento por ali estar vivo, porque toda a humanidade, exceto ele, seus filhos, suas noras e sua esposa, todos os demais tinham perecido. Página 26. Ele, segundo os históricos, a arca ela chegou lá no Monte Ararat. E esse monte, pelos históricos de hoje, né, ele fica ali, esse Monte Ararat, ali perto da Turquia, naquela área próxima da Ásia, ali, que já era a área que eles sobreviveram. Mas estava 800 quilômetros longe lá da onde era o local que eles viviam antes do dilúvio. Mas aí eles vão se tomando por base, bom, eu acho que aqui não é, e chega lá em Sinair, onde eles tinham saído, onde o povo vivia, a sua grande maioria, né, naquela região. E ele chega lá de novo. E foi lá que eles começaram tudo de novo. Hoje é onde é o Iraque, aí, né? Iraque, próximo do Irã, nessa parte aí, onde eles era os rios Tigres e Eufrates estão ali, próximo do Iraque, é ali que começou, ali que estava o Éden, ali que estava a população e ali que começou, depois do dilúvio também, tudo, ok? Página 26. Um pacto, uma aliança com Noé. Deus fez um pacto com o homem que sai da arca. Entendemos no sentido que aqui começa a dispensação do governo humano. E essa aliança é chamada de aliança noética, feita com Noé. E o homem agora vai governar a terra. Por isso vai surgir
os grandes impérios, vai surgir as grandes cidades e o homem vai governar a terra. Essa dispensação do governo humano, ela termina com Abraão. Começa a dispensação patriarcal, chamada Aliança Abraâmica. Mas o governo do homem na terra ainda continua. O homem governa a terra ainda. É lógico, Deus tem o seu controle. Nada ocorre fora do que ele determina. Vamos supor, o homem, quando ele avança, Deus, daqui você não passa. Então o homem governa a terra, mas Deus tem os seus comandos. Ele não faz o que ele quer. Deus está sempre no comando. Ele não perdeu o comando, mas o homem ainda está governando a terra. E o homem vai governar a terra até o final da grande tribulação. Aí começa o governo de Deus. Aí o homem sai de cena no seu governo. Então, Noé, aqui no capítulo 9, a natureza do pacto, e Deus, o que ele tinha dito lá no Éden, ele refaz com os filhos de Noé. Quando ele cita, e abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse, frutificai, multiplicai e enchei a terra. Agora é com vocês 3. Lá começou com um casal, agora começa com 3 casais. E desses 3 aqui, todos nós somos descendentes deles, ou de um ou de outro. Ok? Todos nós descendemos de um desses 3 aqui. Um pacto universal. Eis que estabeleço o meu concerto convosco e com vossa semente depois de vós. Então, agora sim, esse pacto é com o Noé, com a sua semente, e essa semente é toda a humanidade até os dias de hoje. Ok? Um pacto que ele estabelece. E na página seguinte ele diz o pacto de Gênesis 9, 12 a 19, que ele coloca o seu arco quando tem uma chuva. É aquele arco, que se usa usar o termo arco-íris, né? Com aquelas várias cores, que é aquele reflexo da nuvem escura com o reflexo do sol, você forma aquele arco, em qual Deus diz, olha, é o meu pacto que eu faço com você. Quando você vê o meu arco ali, é que eu, pela misericórdia, não vou destruí-los com água de novo. E esse arco está até hoje ainda em evidência. A gente pode ver até hoje. E lembrar do pacto que Deus fez com o nosso pai, lá o Noé. Hoje, existe aí os chamados GLBT+, né? Acho que é GLBT, acho que é isso, né? E eles, não sei porquê, eles tomaram por base esse arco aqui, né? Só que não tem nada a ver. O arco está demonstrando a misericórdia de Deus. Quando você tem o arco, quando não tem o arco, não tem misericórdia. Quando tem o arco, tem a misericórdia de Deus. E esse pessoal, eles usam uma bandeira com essas cores, dizendo as cores do arco-íris. Mas não tem a misericórdia de Deus, né? A não ser no sentido da salvação, está ao dispor de todos eles, né? Mas não tem nada a ver com esse arco aqui que Deus fez no pacto com Noé. Página 28, o erro de Noé. Nós estamos pegando alguns detalhes. O irmão, no seu escrito do livro, ele não só o histórico, mas ele pega alguns detalhes do que ocorreu durante esse período. O pacto, o dilúvio e agora o Noé. O Noé, ele plantou uma vinha. Vocês sabem que é uma plantação de uva, né? Plantou, ela subiu, cresceu, deu uva, ele colheu as uvas, fez um vinho e se embriagou.
se embriagou. E o Noé, não sei o que levou ele ficou nu e deitou lá no meio da sua tenda, né, da sua casa, da sua tenda. Nu, deitou lá, praticamente apagado, né? Agora, eu não sei, não está escrito na Bíblia, a gente não pode deduzir nada. Ele tinha esposa, não fala nada, e 3 noras. Mas quem viu ele primeiro foi o Cã, um dos seus filhos. Chegou lá e viu o pai naquelas condições. E ele não vai à sua mãe, nem à sua esposa, nem às suas cunhadas, mas vai informar os seus 2 irmãos, o Sem e o Jafé. E ele chega lá e fala, o pai está lá, deitadão lá, sem roupa, lá no meio da tenda, ou na casa lá. E os irmãos dele tomaram uma providência. Não chamaram ninguém. Nem mandou ele fazer algo diferente. O que eles pegam? Eles pegam uma capa e vai de costa. O pai está lá. Eles não vão de frente, mas eles vão de costa para não observar a nudez do pai e cobre ele e resolve o problema. Mas o que tem a ver isso no caso do Noé? Teve a sua falha, mas e o Cã? Por que ele tomou uma posição diferente dos irmãos? Os irmãos, quando ouviram, foram resolver a situação e não viram a nudez do pai. O Cã viu e passou para frente. Que o irmão comenta na sua matéria em base aqui. O diabo gosta de coisas que se ferve e vai cada vez pior. Então, quando nós vemos alguma coisa errada, o certo é avisar, tomar uma providência para solucionar e aquilo não chegar à frente. Correto? Porque o diabo, o que ele mais quer é que a coisa, quando alguém chega e fala, você viu o que aquele irmão fez? Olha, ele fez isso, aí o outro já, e aquilo, e aí o diabo falou, gostei. É isso mesmo. Então, antes de passar o lado negativo, soluciona ali, conversa com a pessoa, leva para o pastor, acerta e resolve. Mas ele não, ele foi passar para alguém. Ok, essa passagem, o que ela traz de ensino? Descendentes de Sem, ou os chamados semitas, né? No final da página 29, ele tem o exemplo do Jafé e o Sem, né? Que eu comentei com a capa. Descendentes de Sem, os chamados semitas. Tem um mapinha aqui embaixo, e eles usam assim: civilizações como os elemitas, assírios, caldeus, arameus, os sírios, árabes e hebreus. Semitas. Vocês já ouviram muito nos noticiários os chamados antissemitas, não é assim? Quem são os antissemitas? Que são contrários aos semitas. Quem são os semitas? Os descendentes de Sem. Normalmente se aplica ao povo judeu. Normalmente se aplica antissemita ao povo judeu, que é semita. Mas os árabes também são. Os árabes também são semitas. Todos os que veio de Sem são semitas. Mas o destaque maior é o judeu. Ok? O destaque maior é o judeu. Mas os outros também são de Sem. Página 31, do dilúvio à dispersão. Do dilúvio à dispersão. Bom, o que foi a dispersão, vocês já sabem. A dispersão é exatamente quando termina o dilúvio, os 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, o próprio Noé e sua esposa, estão habitando ali.
e começa a gerar filhos, os 3 filhos de Noé. O Noé e sua esposa não teve mais filhos depois do dilúvio, só teve esses 3 antes do dilúvio. Toda a geração pós-dilúvio é dos 3 filhos. E começa a nascer os filhos dos filhos de Noé. E eles vão crescendo, as famílias ali, mas eles estão ali. E esse tempo que nós vamos comentar agora é aquele tempo que vai desse período que Noé sai da arca e começa a geração dos seus filhos até a Torre de Babel, chamada dispersão, porque ali eles foram dispersos. Ali eles foram dispersos. Então nós temos da arca de Noé ao monte Ararat. Essa é aquela que eu comentei, 800 anos, quando eles começam a aumentar os filhos de Noé naquela região ali. Nimrod, o primeiro imperialista. E Cuxi, que era da descendência de Cã, esse Cuxi era da descendência de Cã, esse Cuxi gerou a Nimrod e este começou a ser poderoso na terra. Gênesis 10 e 8. Este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor, e o princípio do seu reino foi Babel. Esse que é o que começa com o reino de Babel. E Eraque, e Acade, e Calné, e a terra de Sinar. Desta mesma terra saiu ele a Síria, edificou a Nínive, a Reobote, a Calá e a Rezém. Entre Nínive e Calá está a grande cidade. Então, esse chamado Nimrod, filho de Cã, se torna o primeiro grande homem poderoso na terra. Ele começa a ter domínio, por isso que eu disse, ele começa a formar grandes cidades e impérios. O homem governando a terra. O seu princípio foi esse Nimrod aqui, né? Página 32. E ele, com certeza, foi o grande influenciador no seu tempo ali para que o seu reino, ele dominasse todos os seus descendentes naquela área. Na página 32 está escrito assim, Gênesis 11, 3 a 4. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E disseram uns aos outros, eia, façamos tijolos e queimamo-los bem, e foi-lhes o tijolo por pedra, e betume por cal. E disseram, ei, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toca nos céus, e façamos nós um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Quando eles saem, que Deus abençoa os filhos de Noé, qual foi o propósito? Multiplicais e enchei a terra. Mas agora, passado alguns anos, surge um pensamento e diz, nós vamos edificar uma torre e vamos ficar aqui para não dispersar. Era contrário à vontade do Senhor. E veja bem, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. E Deus disse, espalhe, enche a terra. E ele disse, não, nós vamos ficar aqui. E aí vem a parte de Gênesis 5 a 9 a seguir. Então o Senhor desceu o Senhor para a cidade, que já havia, né, ali da torre, onde estava a torre, Babel, né? E ali, então, a passagem que já comentamos, né? Desçamos e confundamos as línguas, e aí, então, surgiu a confusão das línguas. Por isso é entendido de Babel, confusão. Passou, então, a ter, até ali, uma única língua. Agora, surgiu outras línguas. Outras línguas. Entendemos que essas línguas foram
de famílias inteiras, vamos supor, famílias que falavam uma língua aqui, todas juntas. Lá, outro grupo de famílias que falavam outra língua, que não se entendia. Aí eles foram se separando. Mas não assim, vamos supor, o pai fala uma língua, o filho fala outra, ou a filha... Não, a família inteira falava sempre a mesma língua. Ok? Senão, aí o pai não entendia a mãe não entendia o filho, então Deus separou as famílias. E é o nosso entendimento. Meu irmão, mas não está escrito na Bíblia. Mas parece que Deus não faz confusão, né? Ele confundiu os homens para que eles se espalhassem. Mas entendemos que ele não separou as famílias, ele separou grupos de famílias com línguas diferentes. Ok? Então, essa dispersão, ela entende-se que foi em torno de 100 anos do dilúvio até a dispersão. E depois da dispersão, nós temos o outro período que vai chegar em Abraão de 327 anos. Correto? De 327 anos ainda para chegar no Abraão. Nós estamos caminhando nesses 2000 anos. Página 33, a dispersão, né? Sem contemporâneo de Abraão. O Sem, que era o filho mais velho do Noé. Noé teve 3 filhos, o mais velho foi o Sem. Depois ele teve o Cã e o Jafé. Sem, Cã e Jafé. Considerando que o dilúvio tenha acontecido por volta de 2348 e Sem viveu 500 anos depois do dilúvio, segue-se que ele morreu por volta de 1848. Considerando-se que, por ter nascido por volta, Abraão nasceu em 1996, isso significa que ele nasceu 352 anos depois do dilúvio, e que então teve uma convivência com o Sem de 150 anos. Veja bem, o Abraão, o pai, o que deu início à nação de Israel, conviveu com um homem chamado Sem, 150 anos. E que esse Sem viveu antes do dilúvio, teve a experiência do dilúvio. E que esse homem conviveu com pessoas quase próximo do Adão. Ok? Quase próximas do Adão. Época de Israel, página 35. Época de Israel. Essa época é a época, então, que nós chegamos com o nascimento do Abraão. Então, nós percorremos aqui os chamados 2000 anos. Agora começa, então, o tempo de Israel. Com a chamada de Abraão, começa, então, a formação e a história de Israel agora entra no seu ponto visível. Vamos entender que até aqui a gente vai ter as raízes que levam a chegar em Abraão. E agora nós vamos ter Abraão formando esta nação. Vou comentar com vocês essas raízes. Abram a Bíblia de vocês no capítulo 1 de Gênesis. Capítulo 1. Eu vou seguir até o 12, só mostrando detalhes. Não vamos ler muita coisa, não. Gênesis. Nós estamos falando da pré-história de Israel. Os 2000 anos que vai da queda do Adão até Abraão. O capítulo 1, todos vocês sabem que é o capítulo da criação. Deus criou todas as coisas. Ok? Capítulo 2. Deus forma um jardim e aqui ele vai mostrar como ele criou o homem, como ele criou a mulher. Aí ele é colocado ali no jardim e tem comunhão com ele.
a formação do Éden, a criação do homem, da mulher. Ele dá detalhes como ele criou, né? Capítulo 2. Capítulo 3 é o capítulo do pecado, da queda, do mal que entra na vida do homem, a queda do homem. E ele termina expulso do paraíso. Capítulo 4 vai falar dos descendentes do Adão. Ele começa com o Caim, nascimento de Caim e Abel. E ele vai falar dos dois que foram apresentar sacrifício a Deus. Correto? Os dois foram apresentar sacrifício a Deus. E Deus aceitou o sacrifício do Abel e rejeitou o Caim. Mas, como nós temos sempre comentado, Deus olhou para o Caim e viu quem era o Caim e rejeitou o seu sacrifício. Mas Deus rejeitou porque o Caim era mau. É o que eu sempre comento. Deus olha o homem ou a mulher e ele quer o homem para ele. Ele não quer o sacrifício em primeiro lugar. Em primeiro lugar, ele quer a pessoa. É isso que ele quer. E ele viu que o Caim era mau. Então, ele não aceitou o seu sacrifício. No capítulo 4, nós vamos ver a descendência dele, que nós já vimos lá, os 7 primeiros cabeças. No capítulo 5, nós vamos ver a descendência de 7. Mas vou ler aqui, vou pegar qualquer um aqui e ler para vocês, nós vamos ver a diferença. E foram todos os dias de Adão, que gerou há 7.800 anos, gerou filhos e filhas, e foram todos os dias que viveu Adão, 930 anos, e viveu 105, e Sete viveu 105 anos, e gerou a Enos, e viveram 7, depois que gerou Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. Essa é a sequência da descendência de Sete. Ele vai mostrando o tempo que eles viveram. E o tempo que está aqui, no capítulo 4, e versículo 18. E Enoque gerou a Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, Metusael gerou a Lameque. Dá para entender a diferença? Percebe a diferença? Aqui a descendência do Caim não tem o tempo de vida que eles viveram. Não tem o tempo de vida. Num versículo só ele cita os 7. Ok? Na descendência de Sete, existe o tempo que ele gerou o primeiro filho, o tempo que ele viveu depois que ele gerou o primeiro filho, o tempo que ele viveu todo e que gerou filhos e filhas. E na descendência de Caim, nada. É uma curiosidade, né? Aqui não tem nada. Quanto tempo viveu Caim? Quanto tempo viveu Enoque, seu filho? Não tem. Não tem. Capítulo 6, como nós vimos, agora Deus vai preparar o dilúvio, chama Noé e vai fazer a arca e vem o dilúvio. Capítulo 7, o dilúvio. Capítulo 8, termina o dilúvio, as águas vão secas, eles vão sair da arca. Capítulo 9, o pacto que Deus fez com Noé. Tudo que Deus fez com Noé. Tanto que aqui veio a primeira ponto de uma lei que não existia lá antes do dilúvio. No capítulo 9, Deus coloca, versículo 6. Quem derramar o sangue de um homem, pelo homem do seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Então já entra a pena de morte depois do dilúvio. Não é só lá na lei, não, já começa aqui. Capítulo 10, veja bem, Deus fez o pacto com Noé. Capítulo 10. Estas são as gerações. Aí ele pega a geração de Jafé.
E ele coloca aqui alguns filhos de Jafé, até o versículo 5. Versículo 6. Estes os filhos de Cã. E aí ele vai um pouco mais. Chega lá no Nimrod, que nós comentamos. Aí ele vem aqui no versículo 22, os filhos de Sem. E ele faz uma sequência até o final do capítulo 10. Ele não dá a idade de nenhum deles aqui. Nem do Jafé, nem do Cã, nem do Sem. Capítulo 11 vai entrar agora o que nós comentamos, a Torre de Babel. Que nós comentamos. Até o versículo 6. Do versículo 7, a confusão das línguas, que nós comentamos. Versículo 10, dá uma olhada. Estas são as gerações de Sem. Agora ele toma de novo aquela geração de Sem e vai seguir. Só que ele diz assim, estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos quando gerou Arfaxades, 2 anos depois do dilúvio, e viveu Sem depois que gerou Arfaxade 500 anos, e gerou filhos e filhas, e gerou Arfaxade 30. Ele começa como terminou o capítulo 5, correto? Os filhos de Jafé, os filhos de Cã, não têm essa sequência com idades. Os filhos de Sem, começa na sequência lá do final do capítulo 5. Noé, Sem, e ela segue, percebe isso? E agora ele começa, ele vai dizendo. E o capítulo 11 chega no 26. Vou ler o 26 para vocês. E viveu Tera 70 anos e gerou Abraão, a Naor e Arã. Muda o sistema, ele já fala de 3 pessoas, porque ele chegou em Abraão. Ok? Agora vai formar a nação de Israel através de Abraão. A história muda aqui. Então, agora vamos pegar esses 2000 anos. A pré-história de Israel. Começa com Deus, Adão, Sete, e ela vem até Noé, Sem, até Abraão. Deu para entender a linhagem sendo única, mostrando o tempo que viveu, todos os seus cabeças. Então eu tenho uma linha única. Deus mostrando que vem de Adão até Abraão. Chega em Abraão, vai formar a nação. Abraão teve um filho, Isaque. Isso nós vamos comentar na próxima aula. Isaque. Pois Jacó, 12 filhos, forma a nação. Termina essa sequência aqui. Por quê? O plano de Deus para vir o Redentor começava lá com Adão, formava a nação em Abraão, depois de 2000 anos, e agora a história é desse povo, e o Redentor vem desse povo. Ok? São detalhes que é importante conhecer da Bíblia. Às vezes você pega a Bíblia e lê e não chega nesses pontos assim fácil. Mas por que aqui no Caim não fala dos anos? Por que aqui dos filhos de Noé, só do Sem que fala dessas idades deles? Porque é uma linhagem que vai formar Israel. Época de Israel, na página 35. E aí vem os gentios e os judeus. Até ali, até Abraão, só havia o povo. Deus não tinha uma nação especial, todos eram iguais. Com a chamada de Abraão, vai formar os filhos de Abraão, e os demais são os gentios agora, os estrangeiros, considerados estrangeiros, gentios. Então agora, até Jesus, vai ter 2 povos, ou o judeu israelita, ou o gentio. Quem é descendente de Israel, é israelita. Quem não é, gentio. E com a formação da igreja, que é formada por esses 2 povos, a igreja tem os gentios e o judeu que aceitaram Jesus. Então agora tem 3 povos.
O gentil ainda continua, que não aceitou Jesus e nem é judeu. Ele é gentil. O judeu que não aceitou Jesus, judeu. E o que aceitou Jesus não é gentil e nem judeu. Ele é igreja, ele é um outro terceiro povo. Ok? Deus não tinha... E quando Deus forma a nação de Israel, é como se ele focasse agora, eu vou, através desse povo. Eles trouxeram o trabalhar de Deus, mostrar quem era Deus, milagres, trazer a palavra escrita, trazer o Redentor. Então Deus foca Israel, mas ele não esqueceu dos gentios. Ele tem um plano para com eles. E aí nós vamos ter então hebreus, judeus e israelitas, ok? Que fecha essa matéria. Hebreus, judeus e israelitas. Quem são? É importante conhecer a história de Israel e é importante conhecer quem são esses povos e por que que eles são judeus, israelitas e hebreus. Hebreus começa em Abraão, como o irmão colocou aí na matéria. Quando Abraão sai e atravessa o Eufrates e vai lá para Canaã, então ele cruza o rio e ele foi identificado como aquele que veio do outro lado do rio, então ele era hebreu. Então, esse aí é hebreu. Por quê? Ele veio de lá do outro lado. Seus filhos foram identificados como hebreus. Mas mesmo que depois eles se tornaram israelitas, ainda foram chamados de hebreus. E nos dias de Jesus, os hebreus se identificavam aqueles que falavam o hebraico e o aramaico, nascendo em Israel, sendo israelita nato. E os israelitas nascidos, que não era nascido nato, que falava essas duas línguas, que falava o grego, não era o hebreu, né? Helenitas. Então, de hebreus, por que hebreus? De Abraão. Embora o irmão coloque que algum diz que foi por Éber, mas o Éber era 5 gerações atrás de Abraão. Pode ser? Também não mudava nada, porque vinha em Abraão. Mas a gente entende, por mais claro, que foi através de Abraão. Ok? O segundo nome, israelita, esse é o mais fácil, ou tal qual hebreu. Quando Deus teve ali com Jacó, e Jacó lutou com o anjo e venceu, e Deus disse: vou mudar o seu nome, agora você não é mais o Jacó, você é o Israel. Então as 12 tribos que ele teve 12 filhos e formou a nação, denominou-se israelita, filhos de Israel. Ok? O mais difícil um pouquinho é o judeu. Fecho falando do judeu. Porque o judeu era os descendentes da tribo de Judá. Como você tinha, vamos supor, os levitas, da tribo de Levi. Os simeonitas, da tribo de Simeão. Ok? Então, cada filho formou uma tribo. E aí, os judeus, da tribo de Judá. Só que quando dividiu as tribos lá, das 10 ficou com o reino de Israel e 2 ficou Benjamim e Judá. E Judá, por ser maior, se denominou-se reino de Judá. E quando eles vão para o cativeiro babilônico, em 586, aí eles vão todos juntos. Mas aquelas 10 tribos que quase terminou, mas não terminou, voltou pessoas delas e continuou, e elas são 12 até hoje, mas só que Judá se tornou maioria. E quando eles voltam do cativeiro, os descendentes da tribo de Judá, que eram os judeus, era a maioria. E aí começou a se passar a denominar judeu das 12 tribos. Ok? Então, quem são os judeus? Quem são os hebreus? E quem são os israelitas? O mesmo povo.